Hoje nós vamos falar sobre a síndrome do piriforme. Você já ouviu falar dela? Sofre por aí ou conhece alguém que sofre da síndrome do piriforme, aquela dorzinha desconfortável na região glútea, que por vezes pode até levar um choquinho pro pé? Então acompanhe aqui o vídeo que eu vou explicar tudo sobre essa síndrome e o que fazer para tentar melhorar. Eu sou Renata Cipriano, fisioterapeuta especializada em gestantes e puérperas. Falando então sobre a síndrome do piriforme, a primeira coisa que a gente tem que fazer é apresentar o piriforme. Então eu vou colocar para vocês uma foto do músculo piriforme, isso mesmo. Piriforme é um músculo que sai da região ali atrás do sacro e vai para o nosso quadril. Então ele é posterior, sai aqui do nosso sacro, região mais central do corpo, e vem aqui para a lateral, para fora, no nosso quadril, no nosso fêmur. Todo mundo conhece o fêmur, né? O osso, maior osso da perna? Pois é. Então, esse músculo, ele faz esse movimento, esse percurso. E o movimento que ele gera, ou seja, qual é o principal movimento do músculo piriforme? Uma rotação externa da perna, tá? Então ele roda a perna para fora, porque ele puxa o fêmur. E aí, Renata, vamos entender agora por que esse músculo normalmente é comum ele estar em crise e gerar essa síndrome, gerar essas dores, né? Vamos trazer para o nosso tema, que é a gestação. Na gestação, a gente já sabe que o centro de gravidade muda. Quando a nossa barriga começa a crescer, o nosso peso vai lá para frente, a gente tende a jogar o quadril, aquela barrigona cai. E quem nunca ouviu falar que gestante anda que nem uma pata, um pato, né? Com os pés para fora, porque a gente precisa abrir a base para andar. Já que o nosso peso foi todo para frente, qual é o recurso do nosso corpo para não cair? Jogar um pé para o lado, para o outro, afastar e andar como um pato. Esse movimento, lembra que eu falei quem que roda a perna para fora? Nosso músculo piriforme. Então, somente pelo padrão postural que a gestação por vezes gera, pode estar forçando o nosso músculo piriforme. Ah, toda gestante vai andar que nem uma pata, vai fazer isso? Não. Existem as estabilizações do corpo, umas mais, outras menos. Mas o que é importante entender é que esse é um dos primeiros pontos que podem gerar uma disfunção ali no nosso músculo piriforme. Imagina, um músculo que foi feito para contrair de vez em quando, está contraindo o tempo todo. Até para andar ele está sendo contraído, quando não era para ele ser acionado tantas vezes no dia. Só por isso ele pode o quê? Fadigar, cansar, se esgotar. E qual é a resposta do nosso corpo quando isso acontece? Uma contratura muscular, um espasmo, isso mesmo, uma resposta central, espasma esse músculo, trava ele contraído, já que ele não está dando conta sozinho, e aí fica lá aquele músculo tenso, e isso por si só já pode gerar dores, ok? Vamos continuar a nossa linha de raciocínio. Esse músculo, ele é inervado pelas raízes ali de S1 a S3. O que é isso, Renata? São os nervos que saem na região sacral. Primeira vértebra, segunda e terceira vértebra sacral, saem os nervinhos que levam a nutrição elétrica, que fazem esse músculo funcionar. Para o músculo funcionar, ele precisa de uma energia da parte elétrica, que vem dos nossos nervos. Então, a gente já guarda essa informação aqui. E aí, o que acontece? Alguma alteração no nosso sacro, que a gente já sabe também de alguns outros vídeos. Se vocês não sabem,
voltem lá, vou deixar os links aqui para vocês darem uma olhadinha e tirarem essas dúvidas do sacro. Mas é muito comum o nosso sacro estar comprometido na sua mobilidade, de maneira que ele não esteja livre. Vamos então imaginar o que vai acontecer com esse músculo que está no nosso sacro se o nosso sacro estiver parado, imóvel, em disfunção em um ponto. Esse músculo vai responder, porque a mecânica do nosso sacro não vai estar ok, não vai estar funcionando. Então todas as estruturas em volta começam a tentar adaptar. E esse, gente, é um dos primeiros músculos a trabalhar para melhorar essa situação. Outro ponto, ok? Vamos falar um pouquinho sobre uma condição que vem junto da síndrome do piriforme, que é a compressão do nervo ciático. O nervo ciático também é um nervo que todo mundo já ouviu falar, né? Esse nervo ciático, ele é composto pelas raízes lá de L4, L5 até S3. Ele é realmente calibroso, ele é grande. E na passagem, na descida dele pela nossa perna, glúteo, bumbum para a perna, ele passa atrás do piriforme ou por vezes dentro do piriforme. Isso mesmo, já foi encontrado na anatomia pessoas que tinham esse nervo ciático perfurando o músculo piriforme. Então, o que acontece? Esse músculo tensionado, a gente já falou também que quando o músculo tensiona, ele engrossa na transversal, ele encurta e cresce. Então, o que acontece? Esse nervo ciático, por vezes, pode estar sendo comprimido nesse momento. Ah, mas por que eu só sinto às vezes quando eu ponho o pé no chão ou quando eu vou levantar? Porque é a hora que você depende da ação do piriforme e ele contrai mais ainda. E aí, de fato, comprime o nervo e dá aquele sintoma como choque. Então, até aí a gente entendeu que a gente pode ter alteração do músculo piriforme pela inserção dele no sacro, pela inervação dele alterada por uma alteração do sacro também. A gente pode ter a compressão do nervo ciático por uma alteração desse tônus do piriforme. Mas o mais importante é que não adianta a gente ficar lá só liberando esse piriforme, como muitas vezes é a maneira que ele é tratado. A pessoa chega com a síndrome do piriforme e todo mundo vai lá e só solta o piriforme, libera essa tensão momentaneamente. O que acontece? Em 1, 2 dias está tudo lá de novo. O que a gente tem que se perguntar? Por que esse piriforme está assim? A hora que a gente responde o porquê, a gente trata o problema. E aí, muitas das vezes na gestação, esse problema pode ser essa postura, essa sobrecarga, esse uso demasiado dessa musculatura que não está preparada para isso. Pode ser uma alteração prévia da lombar, do sacro, mas é importante a gente buscar entender o porquê que esse músculo está ali espasmado e contraturado. Então, a partir do momento que a gente entender isso, a gente vai para o tratamento. Até aqui vocês conseguiram entender? Conseguiram acompanhar? Espero que sim. Aproveita, dá uma curtida aqui no vídeo, isso ajuda. Ativa o sininho se você já não ativou, porque todos os vídeos que saírem vocês vão ficar sabendo. E já compartilha com alguém que você já sabe que sofreu disso, ou que sofre disso, ou que está gestante, porque já fica ligado. E aí, a partir de agora, eu vou trazer para vocês algumas opções dentro do acompanhamento gestacional que a gente faz para tratar esse piriforme. No acompanhamento gestacional, a gente faz uma avaliação da postura, da biomecânica dessa gestante, de como estão os movimentos dela, das linhas de tensão. Nós ensinamos a técnica da barriga contida
E também, se necessário, a gente faz algumas liberações com técnicas manuais e específicas para cada estrutura. Então, o que é o mais importante que eu falei para vocês? Descobrir qual é o problema que está contraindo, contraturando o músculo piriforme. É importante a gente fazer alongamento do músculo piriforme? É importante. Tem um vídeo aqui que a gente ensina o alongamento do músculo piriforme, mas mais importante que isso é a gente entender que a gente precisa melhorar o nosso equilíbrio quando gestante, o equilíbrio das forças, o equilíbrio das musculaturas. Então, para vocês que estão me acompanhando aqui, a dica hoje, já que não estarão no consultório, é busquem a técnica da barriga contida. Vou deixar aqui o link do vídeo e do e-book para vocês baixarem e terem acesso ao passo a passo dessa barriga contida. Por quê? A partir do momento que a gente controla as estruturas, a nossa barriga, a gente evita essa postura inicial e adaptativa da gestação. A gente evita o exagero na rotação dos pés. Não é que não vai acontecer, mas vai estar sob controle. Para hoje, o mais importante que vocês precisam entender da síndrome do piriforme é que vocês têm que responder a pergunta: por que o piriforme está contraído? A partir do momento que a gente entendeu, a gente consegue trabalhar. Na dúvida, não conseguiu ir ainda num profissional especializado, vamos fazer a técnica da barriga contida para melhorar esse padrão postural. Podem ter ainda algumas relações viscerais, relações crânio-sacras. Realmente é interessante, se isso perdurar e intensificar, a dor aumentou demais, vá, não espere mais, vá e procure um profissional capacitado e especializado. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Se ficar qualquer dúvida, manda aqui nos comentários que a gente vai conversando com vocês.